em Debate saiu às ruas para saber como você se preparou para o vestibular. A preparação foi feita assim, eu próprio, eu não participei de cursinho nenhum, nada. A faculdade era nova, foi a segunda turma e, por coincidência, você está me perguntando, eu passei em primeiro lugar nesse ano aí como segunda turma nas Ciências Contábeis. Eu fiz o cursinho junto com a escola, né, no terceiro colegial, que era terceiro colegial ainda. E a gente sempre fica no momento de tensão, né? Então, eu não tive isso de cursinho não, foi na marra mesmo, estudar, debruçar em livro e pegar provas de anos anteriores de vestibular e fazer alguns simulados, entendeu? E o principal, nos dias antes da prova, não estudar nada. Eu me lembro que eu trabalhava, né, durante o dia e estava tentando entrar para a faculdade no período noturno. E daí então eu aproveitava as horas vagas para estudar e assim eu estudava com um amigo, com outro e fui estudando até conseguir entrar. O vestibular é um grande desafio para milhares de estudantes. Afinal, é o passaporte para a universidade e assim para a carreira profissional. Como ajudar os educandos para que enfrentem este desafio com competência e equilíbrio? É sobre isso que vamos falar hoje e convidamos o professor livre-docente da Faculdade de Educação da USP, Universidade de São Paulo, Valdir Heitor. Professor Valdir, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço muito o convite. Professor, até que ponto a pressão criada em torno deste momento é sadia para a vida do jovem? A pressão pode ser sadia se o aluno, desde cedo, desde o início da escolarização, ele já tiver construído o senso de responsabilidade. A gente sempre faz coisas sob pressão e estudar é uma coisa que nem sempre se faz apenas com alegria. Se o aluno já estiver acostumado a levar bastante a sério os estudos desde o início, essa pressão que se faz sobre o vestibular acaba sendo uma pressão menor do que aquela feita sobre o aluno que, de fato, não leva o estudo muito a sério. Qual o melhor caminho para que o vestibular seja só o início de um ciclo e não um fardo? Eu diria que o vestibular ele precisa ser um período dentro de uma carreira estudantil. Ele nem é fim e nem é começo, ele é parte. Quando nós entramos para a escola, quando nós entramos para uma carreira qualquer, nós estamos sempre sujeitos a testes, nós somos sempre sujeitos a provas, a comprovações, a exigência de comprovação do que a gente sabe. Então é preciso que os alunos saibam disso desde muito cedo. A cada prova que ele faz, a cada mudança de turma, a cada mudança de professor, ele tem um novo desafio que é parte, que está dentro da carreira. É isso que é o preparo que ele precisa ter, para fazer sempre toda e qualquer prova como algo que é natural dentro da trajetória dele na escola. Então não adianta correr para estudar na véspera, ficar noites e noites, madrugadas acordados para conseguir o êxito nesse momento. Não, o conselho para os estudantes é que todas as noites sejam noites de estudo. Todos os dias, todos os períodos vagos, você esteja sempre preocupado em aprender coisas e melhorar o conhecimento que você está construindo. E professor, a dúvida na hora da escolha da profissão é um fator que pode influenciar na preparação para o vestibular? Pode. Por isso, tanto as escolas como os pais precisam conversar sobre profissões desde muito cedo com as crianças e não entender como uma coisa normal demais, simpática demais, o fato de uma criança escolher várias ao mesmo tempo e mudar de opção a cada 15 dias. Essa conversa tem que ser uma conversa que ajude a construir um projeto desde muito cedo. Isso não quer dizer que a criança não possa mudar de opção, ela pode mudar de opção, mas não se pode conduzir uma educação de maneira tão livre a ponto de a criança se sentir autorizada a mudar muitas vezes de profissão ou contar com alegria, ontem eu queria fazer isso, hoje eu quero fazer aquilo. Acho que aí é muito mais do que uma escolha de profissão, mas uma construção de um projeto de vida. É nisso que pais e escolas têm que insistir. E quais são os principais aspectos que tanto os alunos precisam preocupar-se para prestar para esse momento dessa avaliação e também os seus familiares? Como que eles podem contribuir com esse momento do aluno?
amenizando o caráter de escolha definitiva, de fechamento de ciclo, amenizando isso, considerando isso como um passo a mais, como uma parte de uma carreira muito longa. Estudar é uma coisa que se faz a longo prazo, é uma trajetória longa e difícil, então é preciso que a criança tenha isso bem claro. E na hora de estudar para o vestibular, que a criança possa saber, que o adolescente possa saber, que mais do que estudar para o vestibular, ele está estudando para construir uma carreira de quem estuda, uma carreira de estudos que é independente da carreira escolhida, que é independente da etapa da vida em que se está. A criança tem que saber desde muito cedo. Pessoas aprendem, pessoas precisam ter compromisso com o conhecimento que já está estabilizado, e isso não é uma coisa de escolha de profissão e não é uma coisa de etapa da vida. Pessoas têm que aprender, pessoas têm que saber o que a humanidade já produziu e considerar isso tanto para benefício próprio como para benefício da comunidade e encarar esse conhecimento já produzido como um conhecimento que precisa ser refeito, reconstruído para que a humanidade possa sempre caminhar rumo ao futuro. E quais dicas, professor, o senhor pode deixar aqui nesse momento para aqueles alunos, para os estudantes que estão aí para prestar os seus vestibulares neste fim de ano? Neste fim de ano, tentem manter a calma, tentem ficar tranquilos com o que vocês estão estudando, estudem como algo para vocês e não para uma situação específica e se preparem também olhando para todo o quadro que envolve um vestibular. É muito importante considerar o manual do candidato, ler, entender. Para quem ainda não fez isso, é hora de fazer, então você praticamente não pode ter hora vaga. A hora vaga é entre o estudo de química e de matemática, você estuda o manual do candidato, por exemplo. Isso é a vida agora. E para aqueles que não estão fazendo esse ano, que não estão nesse sufoco, o conselho é não deixar para a última hora. Não dá para se familiarizar com o manual do candidato apenas na hora de fazer o vestibular. O manual de candidato, instruções sobre o vestibular, estrutura de questão, estrutura de prova, é uma coisa que você tem que saber desde sempre, porque você está na escola, você não está fora das coisas que envolvem a escolarização. Estando na escola, você tem que saber como é que uma questão se organiza, como é que uma prova se organiza, como é que as regras de um exame se organizam. Isso não se pode deixar para o momento de prestar qualquer prova que seja, não só o vestibular. Professor Valdir, agradecemos a sua participação no programa de hoje. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês também e estou à disposição para conversar mais. Você que está na audiência, compartilhe a sua opinião sobre o tema de hoje. Ligue 0310 07 940 ou mande um e-mail para educação@boavontade.com. Nós vamos agora para um breve intervalo. Permaneça na audiência da Boa Vontade TV.